Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar início aí à nossa aula de hoje, a nossa terceira aula aí da disciplina de prática civil, estágio supervisionado de prática civil. Tem problema não, Carlos, mencionou que está sem áudio. Conforme for surgindo as dúvidas, você pode ir colocando no chat aí. Para o senhor demorar um pouco para responder, talvez se alguém daí repassa a pergunta para mim, por favor. Bom, pessoal, então, né, é, como a gente estava falando, nós estamos aí, né, num período um pouco meio nebuloso e não sabe o que vai acontecer, né? Me parece que eu estava vendo hoje, até me parece aí que o município já liberou, né, aula presencial. Essa semana parece que liberou até mesmo calçada em bar e restaurante. Então parece aí que o Covid-19 em Maringá está controlado. Em termos, né? Porque isso aí pode mudar de uma hora para outra, pode surgir um surto novo de uma hora para outra. Então a gente sempre tem que ter cuidado, né? Tem que estar aí minimizando as questões aí é, de álcool em gel, de máscara. Sim, sim, a variante Delta me parece que é problemática. Aqueles, né, que já vacinaram, aí continuar a tomar a segunda dose, que é importante. Aqueles que não vacinaram também, o professor não critica, até porque o professor teve um momento inicial aí também dúvidas sobre a questão de vacinar ou não. Então, né, não critico, não crucifico, cada um tem a sua índole, né? Só a gente tem que analisar aí também, né? Não só o nosso lado, mas o lado das pessoas que estão ao nosso redor, né? Família, amigos, até a questão aí da gente voltar ou não às aulas presenciais, né? Me parece até a informação que me foi passada que a faculdade estaria vendo essa possibilidade, estudando aí, né? Guardando um pouco também o posicionamento do município para ver como é que ia ser nesse mês de agosto. Tá? Acredito eu que se for como se efetivamente for ter o retorno às aulas presenciais, a coordenação vai estar reunindo com os professores, vai estar reunindo com, pelo menos com os líderes das turmas, né, para estar passando essa informação, para a gente estar voltando com segurança, né. O professor está meio fanho hoje, um pouco com o nariz, com uma corizazinha aí, não, no princípio não é Covid, né, como eu tinha falado para vocês na aula passada, estava em Joinville, clima frio, com chuva, chega em Maringá aí, pega esse calor, clima seco, já dá uma desestabilizada no organismo. Eu tomei a segunda dose da vacina quarta-feira, então também acabou dando uma baqueadinha de leve. Mas aí então, estamos recuperando, né? Os avisos iniciais aí, então, a princípio seriam estes, tá? Então, para a gente adentrar aí, fazendo uma recapitulação rápida da aula passada. Na aula passada, então, nós falamos da petição inicial, né? A gente utiliza aí de forma sintética PI, né? Petição inicial, abreviação, do processo comum, do procedimento de conhecimento, procedimento comum, aliás, processo de conhecimento, procedimento comum, porque há os procedimentos especiais, né? O juizado especial que nós comentamos alguns pontos na aula passada, é um procedimento especial.
Nós vamos ter outros procedimentos especiais que o próprio código vai nos trazer, tá? Nós vamos ter aí algumas questões de consignação em pagamento, ações possessórias. Por que que são procedimentos especiais? Porque eles fogem do padrão e eles vão ter requisitos especiais, tá? Elas só podem ocorrer em determinada situação. Por exemplo, uma ação possessória, uma reintegração de posse ou um despejo, ela só vai ocorrer numa determinada situação na qual você tenha, na primeira, uma perturbação da posse, na segunda aí talvez um descumprimento de um contrato de locação, né? Então, um contrato de locação desde que seja imobiliária dentro dos parâmetros lá da questão, né, da lei do inquilinato, que é específica daí que a gente fala de despejo, né? Se a gente for falar de repente de uma locação de veículos, a gente poderia também falar numa integração de posse, tá? Então, a consignação em pagamento, um outro exemplo aí de um procedimento especial, aí eu não sei para quem eu devo, né? Tem duas ou mais pessoas me cobrando, né? Eu moro bem na divisa entre Maringá e Sarandi e ambos estão querendo me tributar, ou ambos estão querendo cobrar água, luz, né? Apesar que luz é a mesma instituição, né? Mas água é Maringá é Sanepar e Sarandi é Águas de Sarandi. Eu não sei para quem eu vou pagar, em vez de pagar para os dois ou pagar para nenhum e ter problema, eu faço uma ação de consignação em pagamento. Então, são ações que demandam requisitos mais específicos, né? Então, daí ao longo do código vão ter essas ações, como vão ter outras, tá? Aqui o professor só colocou exemplos. E o processo de conhecimento, né, que é o processo, é a modalidade pela qual aí nós temos toda uma fase de saneamento, de produção de provas complexas ou simples, como nós vamos ter um outro processo, que aí é o processo de execução, né, que daí eu vou ter um título pronto, que seria um título extrajudicial, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, um contrato. Eu vou executar, ele vai ser mais celere, né? O, vai ter aí talvez a sua fase de conhecimento, se a parte apresentar embargos, execução, né? Mas é um procedimento, a princípio, que seria mais rápido, né? Um outro procedimento que veio à memória, professor, agora, que seria um procedimento especial, né? Seria a ação monitória, que é quando um título desses de crédito perde a sua validade executória, eu entro com uma ação monitória. Se não tiver embargos monitório, volta a decisão monitória se torna um título judicial, ou aí, se a pessoa apresentar embargos da ação monitória, nós vamos ter um procedimento comum com toda a situação prevista pelo código, só que partindo aí que o embargo, a execução, o embargo, a ação monitória seria apesar de ser uma ação inicial autônoma, né, ou recentemente também tida como incidental, aí vai ter impugnação a esses embargos, né, tipo, como, da mesma forma que a impugnação à contestação e a produção de provas. Só um adendo aí, só para a gente situar mais ou menos o que o professor falou na aula passada. Então, nós vimos aí todos os requisitos obrigatórios lá que o artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil nos traz, a indicação do juízo competente, qualificação das partes, o nome da peça, que apesar de não estar no artigo 319 e seguintes, é um requisito trazido pela prática, a causa de pedir fatos e fundamentos, os pedidos, a questão da audiência de conciliação, se eu vou querer que ela aconteça ou não,
o valor da causa e as provas. Né? Para eu já especificar se eu quero provas, se eu não quero, quais eu quero, quais eu não quero. Apesar de que se eu não quero, não preciso especificar, né? Mas posso consignar aqui o que eu quero produzir de prova, além daquelas provas indispensáveis para a propositura da minha ação inicial. Senão, ou o juiz vai mandar eu emendar, ou ele vai indeferir a inicial até por falta desses documentos obrigatórios. Né? Então, professor, o que poderia ser um documento obrigatório? No caso do nosso exemplo ali, da nossa peça da semana passada, foi uma inicial de responsabilidade civil por acidente de trânsito. Então, documentos indispensáveis. Bom, documento do veículo, os orçamentos, comprovante de pagamento. No caso, a pessoa locou um veículo, então o contrato de locação desse veículo, o recibo de pagamento desse contrato, tá? Não seriam documentos indispensáveis, além de documentos pessoais da parte e a procuração, que é um instrumento pelo qual o advogado pode representar em juízo à parte, como nós já vimos quando nós falamos de capacidade das partes, capacidade postulatória. Tá? Só um adendo. Quando eu falei para vocês de capacidade postulatória, eu acabei esquecendo de falar de uma forma, né, de eu passar esses poderes para frente. Professor, como assim? Então vamos lá. O Marcelo me contrata como seu advogado. Nós temos duas situações. Ou por algum tipo de desacordo entre nós, ou ele revoga a procuração que ele me outorgou, ou, ou eu renuncio à procuração. Né? Aí tem que ser, por exemplo, se eu renuncio à procuração, eu tenho que notificar e tenho que comprovar no processo que eu o notifiquei. Se ele renunciar à procuração, da mesma forma. Tá? Ele não pode outorgar uma procuração para mim, daqui uns 5, 6 meses, não gostei do trabalho do Gustavo, vou outorgar a procuração para outro, sem revogar aquela anterior, ou eu renunciar, a não ser que aquela procuração tiver caso de validade. Ela vale por 6 meses. Passados 6 meses, se a gente não renovar, ela perde a eficácia. Então, teria primeira situação, né, de você não poder. Aí vira um problema, Carlos. Tudo vai depender do que ficou pactuado no contrato de honorários, tá? Então, por exemplo, assim, nós pactuamos que ele ia me pagar uma parte para eu entrar com a ação e uma outra parte no êxito. Como eu renuncio à procuração antes do êxito, aquela parcela lá, a primeira parcela que ele me pagou, eu acabei cumprindo com a minha obrigação, se você for ver, porque era para entrar com a ação. Então, como a ação foi ajuizada, então aquela primeira parcela foi paga. Óbvio que, tá? É possível entrar com uma ação. Então, aí talvez o advogado tenha que restituir uma parcela, né, de plano, ou, tá, a parte, no caso, nesse meu exemplo, o Marcelo, ele poderia entrar com uma ação contra mim, pedindo a restituição de parte do valor por eu ter renunciado ao processo antes de ter acabado e ele já ter me pago a totalidade. Agora sim, né, nós vamos ver que eu posso renunciar ao processo por alguns motivos,
que daí vão justificar a minha desnecessidade de devolver o valor para ele, tá? Assim, é muito raro, tá? Essa questão da renúncia. Só quando há um efetivo desentendimento entre as partes, a parte acha que o advogado está de má fé, ou a parte tentou de todas as formas pedir documentos para o advogado, né, o procurador, pediu documentos, a parte não trouxe. Então, assim, ele tentou fazer até, entre aspas, malabarismos, pedindo prazo, pedindo para oficiar aqui e ali. Só que quando ele precisou efetivamente da parte, a parte não auxiliou. Então tem todas essas questões aí para ver quem que deu causa à questão da renúncia do mandato pelo procurador. Da mesma forma, né, como ele pode, não gostando do meu trabalho, ele acha que eu sou muito enrolão, ele sempre me liga, eu nunca atendo, ele quer conversar comigo, eu não estou disponível, né, ele me pede as coisas, eu não faço, só depois eu vejo, depois eu vejo. Então ele pode revogar a procuração da mesma forma, né? Pode ser cobrado os honorários aí se alguma parte foi cumprida do contrato, ou se a parte pagou e nada foi cumprido, ele revogou, talvez ele possa aí discutir também a devolução do valor pago pela questão de quem deu causa aí a revogação, a rescisão ou a renúncia ao mandato, tá? E a segunda forma, tem a gente sempre tem que analisar o caso concreto, tá? Para verificar o que efetivamente aconteceu para que a gente possa efetivamente dizer se tem que devolver ou não. A segunda forma é o subestabelecimento. Ah, professor, que palavra difícil. É difícil, mas ela serve para eu passar os poderes que foram outorgados a mim para outra pessoa. Então, imaginemos aí que Marcelo me contratou para entrar com ação contra o município de Maringá. Porém, no meio do curso do processo, eu passo no concurso para o município de Maringá. O Estatuto da OAB me diz que eu sou impedido de advogar em Maringá. Há transtorno de revogação, de rescisão do mandato. O que, que o advogado faz? Ele subestabelece os poderes para um outro advogado, podendo aqui ser com reservas ou sem reservas. Nesse exemplo que eu dei, ele vai ser sem reservas de poderes. Então, eu subestabeleço sem reserva de poderes, logo, eu não faço mais parte da relação minha com o Marcelo, mas vai ser o Marcelo com um outro advogado que eu indiquei, podendo ser esse advogado num escritório, em tese, se eu fizer parte de um escritório. Da mesma forma, tá? Se ele me contrata para entrar com uma ação que não é contra o município, eu tenho um sócio no escritório que entrou depois, eu posso fazer um subestabelecimento com reserva de poderes para o meu sócio, assim nós dois atuamos no processo. É uma forma simplificada, vamos assim colocar, de eu transferir os poderes para um advogado, me retirando do processo se for sem reservas, ou me mantendo no processo se for com reservas. Reserva de quê? Reserva de poderes. Professor, Sim. quando você subestabelece, subestabelece outro advogado sem reservas de poderes, precisa da anuência da parte que te contratou ou não, professor? Ó, até onde eu li,
não é obrigatório, tá? Mas, via de regra, se conversa com o cliente até para ver se o cliente não quer um outro advogado além daquele para o qual eu tenho, por exemplo, no meu escritório, ou um colega que eu iria subestabelecer, tá? Então, na prática, tá? É sempre bom conversar. Até porque para não se ter aquele problema de, é o meu advogado. Não, não é mais, tá? Eu já peguei situações aí processuais que isso aconteceu. O advogado às vezes tem um impedimento, uma suspensão, desculpa, não avisar a parte e, de repente, a parte nem saber quem que é o seu advogado. Então, assim, eu sempre aconselho a conversar, até porque conversando a gente sempre se resolve, né? O homem é um ser político, é um ser social, então nada melhor do que a conversa para evitar problemas, evitar dor de cabeça. Aí, né, que eu falei para vocês na aula passada, só para a gente complementar mais algum ponto. Quando eu falei para vocês lá dos pedidos, eu falei também de requerimentos. Então, ali nos requerimentos, eu falei da citação, né, ou que hoje é englobado no pedido, mas no Código de 73 era separado. A citação, uma intimação do Ministério Público se existir. Tá? Hoje o Código de Processo Civil traz lá questão da prioridade, se for questão de doença crônica, se for idoso, repetindo aí o Estatuto do Idoso. Então eu tenho que fazer ali o meu requerimento. Ou se for ter a chamada justiça gratuita, né? Gratuidade da justiça, que não tem condições de pagar. Ele está lá no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Eu tenho ali que eu não preciso pagar de imediato custas e honorários, vão ficar suspensos, mas aí a outra parte ela pode, de uma forma ou de outra, tentar comprovar que essa gratuidade ou não existe, ou ela deixou de existir, e aí eu tenho que pagar as custas ou os honorários dentro de um prazo de 5 anos, senão prescreve, perde o direito de cobrar. Então, a questão da justiça gratuita não é que eu fico isento, mas fica suspensa a exigibilidade. O crédito existe, mas eu não preciso pagar porque está suspenso. Ele não foi eliminado, como seria uma isenção ou uma unidade. Aí, tá? Já entrou na nossa aula de hoje, nós temos um outro elemento na petição inicial, que aí não é um elemento obrigatório, até porque ele pode estar na petição inicial, ela pode estar em outro momento, que é que são as chamadas tutelas provisórias. Ah, professor, por que o senhor está chamando de provisórias? Porque o código assim as define. Ah, mas por que é provisória? Porque eu tenho a tutela provisória e a definitiva. Então, a minha tutela provisória, ela vai ser uma decisão interlocutória, devidamente fundamentada. Ela está lá no CPC do 294, 295 até o 311, e eu vou ter a minha decisão definitiva ou satisfativa, que vai ser a minha sentença. Já vamos entrar nas situações, Carlos. Só para a gente fazer aqui uma diferenciação da definitiva para a provisória. Tá? A definitiva, então, é a sentença após toda a instrução, depois de toda a instrução probatória. Tá? E daí vai ser a sentença. A provisória, ela pode ser deferida a qualquer momento e ela pode ser revista ou revogada a qualquer momento. A definitiva, ela só vai ser revista ou reformada
se eu entrar com o recurso cabível, que é o recurso de apelação. Eu também vou ter um recurso cabível contra a tutela provisória, que daí vai ser o agravo de instrumento, um exemplo, e vai me permitir a reforma ou a revisão. Porém, no curso do processo, havendo novas provas, havendo novas situações processuais, eu posso requerer, ela pode ser concedida ou ela pode ser revogada se anteriormente concedida. Aí o Código de Processo Civil, ele vai nos trazer duas modalidades de tutela provisória, tá? E eu coloquei ali uma terceira qualquer momento no processo de primeiro grau ou no segundo se eu entrar com um recurso de agravo, tá? Por exemplo, tá? Só para a gente verificar aqui, eu tenho duas modalidades: tutela de urgência, que pode ser antecipada ou cautelar, ou a tutela de evidência. Tutela de evidência, que é evidente que aquilo ali que a parte está alegando tem fundamento. Ou pode ser provado só com questão material, ou a parte contrária não produziu uma prova que gerasse alguma dúvida, ou a prova é meramente protelatória. Está lá no artigo 311. E a de urgência, que ela pode ser aí antecipada ou antecipatória. Ela antecipa o mérito, não que o juiz, não que vá ser uma decisão definitiva, mas tendo elementos de plausibilidade do pedido e risco de dano irreparável, ao invés de se esperar todo o andamento do processo, o juiz já defere o meu mérito de plano. Óbvio que, havendo dilação probatória, essa decisão pode ser revista, pode ser reformada, pode ser revogada, ou se ela não tiver sido concedida, ela pode ser concedida. E a cautelar, ela serve para acautelar, garantir a satisfação de um direito. Então vamos lá, um exemplo de uma tutela provisória de urgência. Bom, eu estou câncer de um medicamento específico receitado pelo meu médico. O poder público não me fornece esse medicamento e eu não tenho condições de comprar esse medicamento. Então eu vou entrar com uma ação judicial pelo rito comum, procedimento comum, para que o juiz determine que o poder público me forneça esse medicamento. Porém, 30 dias, 30 dias, tudo úteis, tá, pessoal? O Código de Processo Civil sempre vai falar em úteis. Então, são 30 dias úteis para o réu apresentar a contestação, depois são mais 15 dias úteis para eu impugnar a contestação, depois tem mais prazo para inscrição de provas, se tiver provas, aí vai ter mais o prazo de dilação probatória, depois tem mais prazo de alegação final, se não tiver dilação probatória e alegação final, vai concluso para sentença. Se tiver toda essa questão de dilação probatória, só vai concluir para a sentença depois da dilação probatória. Então, veja que, se eu esperar todo esse curso do processo, eu, devido à minha doença, eu posso vir a falecer. Então, vamos lá. Eu tenho plausibilidade do meu pedido. Por quê? Porque eu tenho direito à saúde, está lá no artigo 196 da Constituição e seguintes. Nós temos aí a lei do SUS, que é 8080 de 90, então, que é um direito fundamental, está lá no artigo 6º da Constituição também, artigo 196 da Constituição. Então, aí, beleza, o Estado é obrigado, né, é um direito do cidadão,
dever do Estado fornecer esse medicamento, eu entro com essa ação. Se eu for esperar até o final do processo, como eu tenho uma doença grave, um câncer, um exemplo do pessoal, professor, princípio, bem de saúde, eu posso vir a óbito e o meu processo ser extinto porque eu morri e não tem mais por que fornecer o medicamento. É um pedido personalíssimo, intransmissível. Se eu morrer, esse processo vai ser extinto. Então, como eu tenho plausibilidade, eu tenho todo esse arcabouço da necessidade, do meu direito, do dever do Estado, e eu tenho um risco de dano ao resultado útil do processo. Então, o juiz ele vai me conceder aí uma tutela provisória pautada na urgência de caráter antecipatório. Por quê? Porque ele vai antecipar o mérito. Então, ele vai virar assim, Estado, forneça o medicamento. Então, o Estado vai ter que se virar para me fornecer o medicamento. Aqui a gente pode falar Estado, qualquer ente da federação, ou município, ou Estado, ou governo federal. Lembrando aí que a Constituição coloca Estado com E maiúsculo. Então, seria o Pacto Federativo. E já tem aí o entendimento do STF, que é uma responsabilidade solidária. Professor, Sim. então eu acho que é isso que eu ia perguntar para você. Numa vida prática, se eu fosse ingressar com ação para pedir o medicamento, quem eu colocaria no polo passivo? Se seria a União, o Estado ou o município? Mas como você está falando que é solidário, pode ser qualquer um dos três, então. Exato. Ah, tá bom. Ou, né, na dúvida, eu coloco os três, tá? Ah, tá. Mas aí, ao pesquisar, você vai verificar que tem divisão de competências entre a União, Estado e município. Então, aí, às vezes, vale a pena entrar contra aquele que efetivamente é o competente, tá? Seja o município, seja o Estado, seja a União, para evitar aí problemas, até discussão no processo que às vezes o município e o Estado ficam se batendo lá para ver quem é que efetivamente tem que fornecer o medicamento. De outro norte, tá? Um outro exemplo aí de uma tutela provisória, antecipada. Eu tenho meu filho, eu minha esposa, ou a gente estiver separado, a mãe do meu filho também precisa trabalhar, nós não temos com quem deixar, né? E hoje a própria Constituição fala lá que a educação começa na educação infantil. Então eu quero deixar o meu filho numa creche, ou como é chamado aqui em Maringá, o CMEI, Centro Municipal de Educação Infantil. Porém, o município vem e me diz assim, ó, nós não temos vaga. Então eu vou judicializar, demonstrando também a plausibilidade do meu direito, que eu sou cidadão, que eu resido em Maringá, que eu tenho um filho, ele tem direito à educação infantil. A Constituição diz que a educação básica é obrigatória dos 4 aos 17. Pode ser tanto o mandado de segurança, Carlos, quanto a ação ordinária, tá? Nós temos a Defensoria Pública do Paraná, por exemplo, hoje entra com ação ordinária. Já coloca a diferença de um para o outro, tá? Então, eu preciso dessa decisão, eu preciso dessa vaga para hoje. Eu não consigo esperar o processo perdurar. Então, o que eu vou fazer? Fazer aí um pedido de tutela antecipada, o juiz ele vai deferir, ou ele pode indeferir, pode acontecer ele deferir até o medicamento, que foi o outro exemplo que eu dei. Mais difícil, mas pode acontecer. Aí,
né? Eu tenho um recurso cabível, que é o recurso de agravo de instrumento, que leva o meu processo para a instância superior, para o Tribunal de Justiça, artigo 1015 do CPC, ou no curso do processo, havendo novas provas, havendo N situações aí, eu posso reiterar o meu pedido, posso refazer o meu pedido, e o juiz pode rever o posicionamento, pode deferir ou pode indeferir, caso tenha deferido anteriormente ou indeferido anteriormente. Tá? O Carlos aí questionou da questão do mandado de segurança. Em tese, a gente poderia falar de mandado de segurança, tendo a negativa. Né? Eu tenho aí um ato coator praticado por uma autoridade, que seria o secretário de educação ou o prefeito. Então, eu poderia entrar com um mandado de segurança. Prova pré-constituída, a criança, a negativa. Porém, hoje, né, hoje está se tendo aí algumas discussões de questão de prioridade, se tem prioridade ou não por causa do princípio da isonomia, tá? Que o juiz aqui de Maringá começou a entender que você viola o princípio da isonomia em algumas situações. Por exemplo, meu filho é o primeiro da fila, o teu é o quinto. O juiz dá a vaga para o seu filho e não para o meu, então aí teria, em tese, uma violação. Questão excessiva de crianças. Então aí, né, você teria algumas discussões que às vezes demandaria de prova. Então aí hoje, tá, a Defensoria Pública do Estado do Paraná tem entrado com essas ações. Eles entram com ação ordinária, até porque a ação ordinária permite eu fazer uma discussão mais ampla, inclusive com produção de prova, que o mandado de segurança não me permite. Então, o mandado de segurança seria um outro exemplo de um procedimento especial. Tá? Não entendi, Carlos. Desculpa, pode repetir? Professor, ele falou que em relação à falta de vagas, então demandaria uma ação civil pública? Nós temos, tá, em Maringá, uma ação civil pública. Tá? Eu só não sei em que pé que está. Tá? Eu lembro, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o município de Maringá. Já teve algumas decisões de primeira instância, de segunda instância, mas eu não sei precisar para vocês se já transitou em julgado, se não, qual que é a decisão que está valendo, qual que não é. Tá? Eu atuei, inclusive, nesse processo como procurador do município, até a sentença, realizei ali alguns recursos, inclusive de apelação, mas aí por mudanças de funções dentro da procuradoria, fui mexer com outros processos, então não sei precisar como é que está esse processo, esse procedimento hoje. Mas Ô, teve essa professor, ação. Oi? agora funcionou aqui. Assim, então, eu fui conselheiro tutelar aqui de Maringá. Sim. E assim, aí teve situações de falta de vaga em CEMEI, e assim, a gente organizou no conselho tutelar, assim, inclusive o William Sanso e a faculdade aí, não sei se na época foi a faculdade ou foi o William com o escritório dele, ele disponibilizou lá a assessoria jurídica gratuita para as famílias que necessitavam, sabe? Aí foi entrado com vários mandados de segurança. Sabe? Sim, mas é que o fato de você entrar com o mandado de segurança não é obrigatório você entrar com o mandado de segurança. Você pode entrar com qualquer meio processual. Tá? Você pode entrar, tem um artigo ali que fala que você pode entrar ou com um procedimento especial ou com um procedimento comum
Não, porque sim. você arca com o ônus, né, do procedimento que você escolheu. Não, sim, mas doutor, mas assim, posteriormente a várias situações de mandado de segurança, o Ministério Público aí adentrou aí com ação civil pública, né, pela questão de falta de vagas, e deu prazo para o município de 1 ano, né, sob pena de... Então, aí que tá. Houve uma decisão liminar, aí houve dessa questão de 1 ano, houve um agravo de instrumento, o agravo de instrumento revogou essa tutela provisória, essa liminar, pois teve sentença com alguns equívocos, teve apelação, eu sei que a apelação já foi julgada pelo tribunal, só não sei quais os termos da apelação e não sei se houve recursos para tribunais superiores. No meu entendimento, havia, por exemplo, violações da Constituição, porque a Constituição fala que é obrigatório dos 4 aos 17 e o Poder Judiciário mandou fornecer do 0 aos 3. Do 0 aos 3 anos, na minha concepção, não tem obrigatoriedade pelo texto constitucional e ou pelo texto da legislação infraconstitucional. É o meu entendimento. Não, sim, professor, mas assim... Meu entendimento pode estar equivocado? Pode, sim, mas é o meu entendimento. mas assim, o Estatuto da Criança, ele fala de 0, né? Não, zero ano. ele não fala. Ele não coloca idade, o Estatuto da Criança. Não? Não, ele não coloca. Até porque essa questão de idade está no artigo da Constituição lá, se eu não me engano é 206, 208, e depois é repetido na LDB, se eu não me engano, na lei de Lei de diretriz de base, né? Da educação. Eu não Entendi. vou lembrar a sigla dela certinho. Entendi. O Estatuto da Criança talvez até possa repetir, mas repete também o texto da Constituição. Tá? Essa questão de 0 a 3 não tem um fundamento constitucional ou legal. Entendi. Então aí tá 2 exemplos de tutela provisória de caráter antecipado. Né? De caráter cautelar. Então eu tenho um crédito a receber de uma empresa e eu tenho conhecimento, através de algumas provas, tá? Que essa empresa ela está dando calote na cidade porque ela vai desaparecer. O que eu faço? Eu entro, então, com esse procedimento chamado de cautelar, para que o juízo acautele, que garanta a satisfação do meu direito. Nesse meu exemplo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer dos bens da empresa. Vai impedir que o dono da empresa se desfaça do patrimônio da empresa e desapareça. Ele até pode desaparecer, né? Talvez, mas o patrimônio da empresa não vai poder ser vendido até garantir o meu crédito ou o crédito de outras pessoas. Então, a grande diferença das tutelas de urgência é essa. Uma, o juiz vai antecipar os efeitos do mérito, que é a tutela antecipada, e a tutela cautelar, ele vai utilizar de meios para garantir o exercício do meu direito futuro. Tá? E a tutela de evidência, que é a outra modalidade de tutela provisória, que eu falei para vocês. Particularmente, eu nunca vi ela acontecendo em juízo, mas ela serve para situações mais específicas, que é, como o nome diz, é evidente o direito da parte em ter a prestação jurisdicional. Então, o juiz ele já vai e já concede ali de uma forma provisória a satisfação, o exercício do direito pela parte. Ô, professor. Sim. Ó, tem uma lei, inclusive eu abri aqui, tem uma lei, a lei é número 13.306 de 2016, que altera
o ECA e prevê que a educação infantil vai de 0 a 5 anos. Tá, mas aí, para mim, essa lei ela é inconstitucional. Não, mas aí que tá. Desculpa. A educação infantil ela vai até os 5 anos, tá? O ECA prevê essa situação, porém não diz que é obrigatório, porque a Constituição vem e me diz é obrigatória a educação básica dos 4 aos 17. Não, sim, professor, mas sim. Então, não, só para eu terminar o meu raciocínio. Tá, beleza. Então, assim, Poder Judiciário, só poderia obrigar o fornecimento da educação a partir dos 4 anos. Do 0 aos 3 não é obrigatório. Por Entendi. mais que o ECA venha e diga que a educação básica infantil é do 0 aos 5, é inconstitucional, na minha visão, de 0 a 3, porque a Constituição não deixou como obrigatório. Então, antes da gente dizer se é obrigatório do 0 ao 3, na minha concepção, teria que se fazer uma emenda constitucional para mudar a Constituição, colocando lá, a educação básica obrigatória será do 0 aos 17. Tá, professor, mas Se você assim... pegar lá o artigo da Constituição, sim. 206, 208... É o artigo 208. 208. Ele vai colocar lá, inciso 1, a educação básica será dos 4 aos 17. Mas... inciso 4. Tá, o professor, mas... A educação infantil será até os 5 anos. Entendi. Então, assim, é uma interpretação conforme o texto constitucional. Ô, professor, mas eu estou querendo tirar uma dúvida. Mas assim, o artigo 208, por sua vez, prevê que se o Poder Executivo não estiver assegurando o direito à creche e à pré-escola, é possível que seja ajuizado ações de responsabilidade pela ofensa a esse direito. Porque assim, o ensino obrigatório, ele pode ser a partir dos 4, 5 anos. Mas assim, não a questão obrigatória, mas assim... Aí cai a situação do direito. O direito é de 0 de 0 a 6 anos, o direito. Então, assim, a obrigatoriedade, assim, o pai tem que levar. Mas o direito, ele não sobrepõe a obrigatoriedade, porque assim, o direito é ter o ensino de 0 a partir de 0 anos a 6 anos de idade. Sim, só que eu não posso obrigar o poder público a fornecer aquilo que não é obrigatório. Você tem o direito? Você tem o direito. Só que, da mesma que o direito, nasce-se uma obrigação. E não existe uma obrigação expressa do 0 aos 3 anos. Então, você vai ter esse problema. Tanto que o meu entendimento é esse. O entendimento do Poder Judiciário, na minha concepção, inclusive inconstitucional... é outra, né? É outro, entendeu? Esse é o problema do direito. O direito ele tem as suas concepções, tem os seus debates. Não podemos ficar a noite inteira aqui que nós vamos... Cada um vai ter o seu ponto de vista. Não, então, entendi, professor. É porque assim, quando eu era conselheiro, e até hoje, eu defendo que o direito se sobrepõe à obrigatoriedade. Não sobrepõe, porque senão tinha que ter mudado a Constituição primeiro. O grande problema de tudo isso daí está em não ter mudado a Constituição. Porque da mesma forma que você tem o direito... Tá? É a mesma coisa do direito à saúde. O direito à saúde ele não coloca idade. Então, qualquer idade eu tenho direito à saúde. O Estado é obrigado a fornecer independente da minha idade. O direito à educação, ele é obrigatório, ou seja, o poder público só tem o dever de me fornecer a partir dos 4 anos. Mas, professor, do 0 aos 13, eu posso estudar onde eu quiser. Mas tem decisão para os dois lados. Mas tem decisão para os dois lados aí. Tem decisão para os dois lados. O problema do direito é esse, o direito é debate. Entendi. Tá? Professor, o problema não, a magia do direito, né? Oi? A magia do direito. A magia do direito é exatamente essa, né? Você tem a lei,
você interpreta a lei, né, com base na Constituição e com base nas decisões judiciais, né? Nós podemos discutir aqui, inclusive, decisões do Supremo que foram tomadas aí nesse último ano, se elas são constitucionais ou são inconstitucionais. Tem gente que vai dizer que é constitucional, tem gente que vai dizer que é inconstitucional. Tudo surge, né, da questão da hermenêutica, da interpretação. Então, assim, aqui eu só trouxe, tá, os elementos aí para a gente ter ideia do que seria uma tutela provisória pautada na urgência, caráter antecipado. Aí, para a gente terminar, nós vamos ter aí nas tutelas de urgência, na tutela antecipada e na tutela cautelar, nós vamos ter dois procedimentos. Então, eu vou ter o meu procedimento incidental, que ele ocorre dentro do processo. Então, ela pode ser um requisito da minha petição inicial, ou eu posso requerer ela depois da contestação. O juiz, eu posso requerer ela, inclusive depois de toda a dilação probatória, porque ela é incidental, ela é incidente, ela ocorre dentro do processo. E o Código de Processo Civil diz que a tutela provisória de urgência incidental é isenta de custas. Tá? Então, eu não vou pagar custas a mais para fazer esse pedido. Obviamente, se caso concreto exigir. E eu vou ter a de caráter ou de natureza antecedente. Então, assim, o meu direito é tão necessário ser feito de imediato que ela vai ter um caráter antecedente. Ela vai anteceder a minha discussão processual, todo o meu processo. Então, eu vou fazer, inclusive, uma petição inicial mais simplificada, uma expedição, a gente faz a causa de pedir de forma sumária, ou seja, de forma mais sucinta, né, demonstrando ali principalmente os requisitos da tutela de urgência, plausibilidade e risco de dano, já fazendo o meu pedido da tutela antecipada antecedente e já fazendo o meu pedido de tutela de mérito final. Entrando, por que que eu tenho que fazer o meu pedido final aqui já? Porque aqui, na antecedente, eu já vou fazer o pagamento das custas, levando em consideração o meu pedido final. Então, depois, aí, tá? Eu faço o meu pedido, o juiz, ele vai analisar se ele defere. Na verdade, ambas são antes da discussão de mérito, tá? A incidental, ela ocorre dentro do processo. A antecedente, ela ocorre antes do processo. Então, ó, qual é o procedimento da antecedente? Eu faço uma petição inicial mais sucinta, pedindo a tutela provisória e já fazendo o meu pedido final de mérito para fazer o cálculo das custas. Primeiro ato, o processo vai concluso, o juiz vai deferir ou vai indeferir o meu pedido de tutela provisória. Na sequência, eu serei intimado para emendar a inicial, para fazer aí sim a demonstração aprofundada do meu direito, refazer de forma completa o meu pedido final, que ali eu tinha que só fazer o requerimento do meu pedido final na antecedente. Aqui daí a parte vai ser, após a minha emenda, a parte vai apresentar sua defesa. Então, assim, eu tenho primeiro a tutela antecipada, ou a tutela cautelar, depois eu tenho o processo na antecedente. Na incidental, eu tenho o processo e ela é discutida dentro do processo.
qual é o grande detalhe aqui na tutela antecipada? Artigo 303, 304. Principalmente ali, artigo 303, 304, quando a gente fala da tutela antecipada, antecedente. Se a deferida a minha tutela antecipada, antecedente, e não recorrida, ela se torna estável, processo aí é arquivado, e a parte só vai poder derrubar essa decisão, revisar ou revogar essa decisão com uma ação específica, que tem um prazo prescricional de 2 anos. Está lá no artigo 304. Tá? De qualquer forma, na cautelar também vai ter essas questões, de que eu vou ter que emendar a inicial, né? A parte vai ser citada primeiramente para se manifestar da minha cautelar num prazo muito curto de 5 dias. Depois vai vir aí a minha emenda. Depois a parte vai ser citada, vai ser intimada para a audiência de conciliação. Então veja aqui que as audiências de conciliações, tanto na tutela antecipada quanto na tutela cautelar, fica para depois. Tá? Aqui na incidental, o juiz pode postergar a análise da minha tutela antecipada para depois da audiência ou para depois da contestação. Na antecedente ele não pode. Então tem um rito todo diferenciado que vai estar aí 303, 304, quando a gente fala de tutela antecipada, 305 a 310, quando nós falamos de tutela cautelar. E aí o último ponto que o professor separou para a aula é quando nós, muito embora não seja uma tutela provisória trazida pelo código, o código fala da produção antecipada de provas. Como nós estamos falando de coisas, de tutelas antecipadas, de tutelas cautelares, tutelas de evidência, eu achei interessante também trazer um outro ponto, que aí é a produção antecipada de provas. Quando é que ocorre a minha produção antecipada de provas? Quando eu vou produzir a prova porque existindo essa prova vai acontecer a autocomposição. Então eu entro com uma ação de produção antecipada de provas, produzo uma perícia médica. Opa, essa perícia disse que houve um erro médico. O médico não vai querer um processo longo, se ele já pode fazer um acordo ali que pode até ser menos prejudicial em valor pecuniário. Ou ela pode servir para justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação. Então vamos lá, uma ação de paternidade. Eu faço um exame de DNA de forma antecipada, uma produção antecipada dessa prova, diz que é negativo. Não vou precisar entrar com essa ação judicial. Então, ela evita judicialização, um aumento de demandas desnecessárias. Tem uma outra possibilidade, é quando se verificar que essa prova vai poder se tornar impossível. O principal exemplo aqui que o professor se recorda é quando a gente fala de uma testemunha, né? O exemplo que eu dei do câncer, que a pessoa precisa do medicamento. Aquela testemunha está com câncer, de repente eu não vou conseguir ter o depoimento dela daqui, sei lá, 8, 10 meses. Então eu já faço a produção antecipada do depoimento dessa testemunha já. No Código de 1973, esse procedimento da produção antecipada de provas era tido como um procedimento cautelar. Tá? As cautelares, no código anterior, era um processo à parte. Eu falei para você, tem um processo de conhecimento e de execução. Havia um outro processo, que era o cautelar. Ele trazia as cautelares típicas e atípicas. No de 2015, não existe mais. Então, né, as cautelares se tornaram genéricas ali, que o código fala de arresto, sequestro, arrolamentos. E aqui, a produção antecipada de provas, que era uma cautelar, hoje ela está ali inserida no capítulo quando fala da teoria das provas. Beleza, pessoal? Nessa questão da produção... E aí a produção antecipada de provas, né? A parte vai entrar com ação, pedindo a produção antecipada de provas. O juiz vai analisar aí
a possibilidade ou não da produção dessa prova. Ele vai citar o réu para o réu tomar conhecimento da ação, mas não vai ter questão, não vai ter discussão de mérito. O juiz vai atuar aí como um fiscal para não haver nulidade, não haver excesso por ambas as partes. O réu citado, ele vai poder dizer se ele quer produzir outras provas além da prova a ser produzida, desde que não torne impossível ou muito moroso essa produção antecipada de provas. E vai ter uma sentença ali, né, da questão da prova, que ela vai poder ser utilizada ou não posteriormente em um processo de conhecimento, ou numa homologação de um acordo, ou evitando uma propositura desnecessária de uma ação. Não cabendo recurso, tá? Exceto em uma situação que o código coloca ali, mas via de regra não existe recurso. Beleza, pessoal? É uma aula hoje um pouquinho mais. A gente debateu um pouco mais, né? Vocês trouxeram maiores trouxeram maiores questionamentos, né? O professor espera aí que nas próximas aulas seja assim, até porque a nossa aula é prática, então a gente sempre precisa dessa discussão, desses questionamentos de cunho prático, beleza? Então, dessa questão da produção antecipada de provas, alguém tem alguma pergunta? Bom, pessoal, Não, então, professor, obrigado. Obrigado pela aula. então é uma boa noite a todos, um bom final de semana. Eu vou estar postando até amanhã o vídeo e a nossa atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida aí para fazer as peças, estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Uma boa noite, um bom final de semana. A gente se vê na próxima aula. Obrigado, professor. Bom fim de semana para você e para o pessoal aí. Valeu.